Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 221. Com Saito guiando o caminho, não demorou muito para Arata chegar à quinta camada do inferno. O cenário era claramente diferente dos níveis superiores. Rios de lava fluíam por toda parte, lançando um brilho infernal na paisagem. As cores estavam muito mais vivas agora. Saito cruzou um braço e usou o outro para apertar o nariz, irritada. Sério que não entendo por que você quer vir aqui. O miasma na quinta camada era tão denso que até ela mal conseguia lidar com ele. Era exatamente por isso que ela odiava estar naquele lugar esquecido por Deus. Ela então olhou para Arata, claramente frustrada. Ela ainda não tinha vencido uma única competição de velocidade contra ele, e isso estava consumindo-a por dentro. Mas ao mesmo tempo, ela tinha que admitir, Arata era terrivelmente forte. Arata ignorou as reclamações de Saito e examinou silenciosamente o ambiente da quinta camada. O ar denso e tóxico não parecia incomodá-lo nem um pouco. Mesmo assim, ele franziu a testa ligeiramente. Esse tipo de ambiente era terrível para qualquer tipo de desenvolvimento a longo prazo. E além disso, o inferno no universo da Sociedade das Almas tinha uma consciência e algumas regras básicas. Mas ainda era muito rudimentar, muito primitivo. Não havia futuro naquele lugar do jeito que estava agora. O que o inferno realmente precisava era de uma reforma completa. E para Arata, isso não era problema algum. Afinal, em seu mundo principal, ele já tinha controle sobre todo o domínio do inferno na região do Japão. Tudo o que ele precisava fazer era trazer o mesmo modelo. Mas antes disso, ele precisava descobrir como obter domínio sobre o inferno deste mundo. Caso contrário, esse poder acabaria nas mãos do próprio inferno. Arata examinou a área e não viu nada que parecesse particularmente ligado ao núcleo do inferno. Então, como exatamente ele deveria reivindicar soberania aqui? Ele esfregou o queixo, pensativo. De repente, seus olhos vermelhos brilharam, embora ele não tenha encontrado nada fisicamente ligado ao núcleo do inferno. Quanto mais fundo ele ia, mais ele conseguia sentir algo, uma presença vaga, mas crescente. Aquilo era a própria consciência do inferno? Arata fechou os olhos e tentou estabelecer comunicação com ele. Depois de um tempo, ele conseguia sentir a consciência claramente, mas conectar-se com ela estava sendo difícil. Espere. Este era um mundo de Bleach. Então, naturalmente, ele deveria usar Reiatsu, pressão espiritual, para alcançá-lo. Sim, Reiatsu. A resposta fez sentido. Desde que adotou Yoruishi como seguidor, Arata ganhou acesso ao sistema de energia único deste mundo, Reiatsu. Mas devido à sua natureza única, Reiatsu normalmente não era seu sistema de energia padrão. O que explicava porque Saito nunca havia sentido isso nele antes. Como um demônio, a magia ainda era seu principal tipo de energia. Reiatsu era apenas uma das muitas formas em que ele podia convertê-la. Então agora, Arata se concentrou, canalizando sua energia e convertendo-a em Reiatsu pura. Estrondo. Uma onda aterrorizante de Reiatsu explodiu de dentro do próprio inferno. Um pilar de luz ofuscante disparou para o céu, rasgando as espessas nuvens de miasma. Todo o reino do inferno tremeu violentamente em resposta. Yoruishi, que estava confortavelmente aninhado nos braços de Arata, imediatamente se afogou como um gato assustado. Aquela Reiatsu era ainda mais assustadora que a do velho. Saito também ficou paralisado no lugar. A poderosa onda de pressão espiritual enviou rajadas de vento girando ao redor dela, chicoteando seus longos cabelos roxos no caos. Seu enorme Shirakusho batia violentamente na tempestade. Nesse ponto, ela nem estava mais preocupada com o porquê de não ter sentido nenhuma Reiatsu dele antes. Porque essa pressão, nem mesmo Yamamoto, aquele velho rabugento, provavelmente conseguiria igualá-la. Ela já tinha colocado Arata em uma posição absurdamente alta em sua mente depois daqueles duelos de velocidade. Mas ainda assim, ela não esperava que ele fosse tão ridículo. Mais forte que Yamamoto. Ela ficou presa no inferno por tanto tempo que o mundo a abandonou completamente? Quando esses monstros começaram a aparecer no mundo dos vivos, a explosão de Reiatsu de Arata não chocou apenas Yoruishi e Saito. Em outro lugar no inferno, um certo homem de repente olhou para cima, seu corpo tremendo. E isso, essa Reiatsu. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele cerrava os dois punhos com força, na base de Togabito. Shuren levantou-se de um salto do assento e olhou na direção da explosão, atordoado. Que Reiatsu insana! Estava abalando os alicerces do próprio inferno. Depois de sabe-se lá quantos anos preso no inferno, essa foi a primeira vez que ele vivenciou algo parecido. Ele estava praticamente sem fôlego. Alguém tão poderoso. Eles provavelmente conseguiriam arrombar os portões do inferno sem suar a camisa, certo? Shuren ficou atordoado por apenas alguns segundos antes que sua mente retornasse ao seu objetivo, escapar. Essa sempre foi sua missão. E na opinião dele, a única maneira de fazer isso era quebrar os portões do inferno. Mas com apenas seus membros atuais, era impossível. Foi por isso que ele sempre tentou recrutar Furofushi Saito. Mesmo assim, ele ainda não estava confiante de que seria o suficiente. Mas agora finalmente havia alguém que lhe dava esperança. Shuren acenou dramaticamente. Vamos, precisamos conhecer esse senhor. Enquanto ele avançava, os outros Gunjo e os demais se entreolharam hesitantes. Aquela Reiatsu realmente era insana. Mas será que alguém assim realmente ajudaria a destruir os portões do inferno? Eles tinham suas dúvidas. Por fim, Taikon quebrou o silêncio. Senhor Shuren. Ele hesitou e então forçou as palavras a saírem. Será que alguém tão poderoso realmente gostaria de nos ajudar? PFFT. Shuren riu confiante. Relaxa. Deixe comigo. Quando foi que eu falhei? Gunjo estremeceu com suas palavras. Quando foi que você já fracassou? Sério? Então por que Furofushi Saito nunca concordou em se juntar a eles?
Claro que eles não ousaram dizer isso em voz alta. Com suspiros resignados, eles seguiram seu líder. Bum! E a onda aterrorizante de Heiatsu ainda não parou. Sociedade das Almas, no portão que conecta ao inferno. Rachadura. O portão do inferno, normalmente silencioso e selado, de repente rangeu, formando uma fina rachadura. Momentos depois, um miasma espesso e sufocante começou a sair. O Shinigami que guardava o portão estava cochilando e se levantou em pânico. Meu Deus! Ele recuou, depois se virou e correu. Capitão, algo está acontecendo com Hell S Gate. Logo depois, Seireitei, Complexo Central 46. Todos os capitães estavam reunidos. Geiyuzai Shigekuni Yamamoto estava sentado na cabeceira da sala. Quando todos chegaram, ele disse em voz profunda: parece que algo está acontecendo, no inferno. Inferno? No momento em que essas palavras foram ditas, os capitães trocaram olhares e seus rostos ficaram sérios. Eles entendiam melhor do que ninguém o quão perigoso o inferno poderia ser para os três mundos. Então eles sabiam que não era melhor levar isso de ânimo leve. Vendo suas reações, a expressão de Yamamoto permaneceu a mesma, mas ele estava discretamente satisfeito. Ele continuou: estou me preparando para enviar alguém ao inferno para investigar. Alguém tem voluntários? Capítulo 222. No momento em que Yamamoto terminou de falar, toda a sala de conferências ficou em um breve silêncio. Mudanças no inferno? Isso foi definitivamente algo importante. Mas também uma dor. Nenhum capitão na sala estava ansioso para se envolver nessa confusão. Bem, exceto um. Que diabos, hein? Kenpachi Zaraki recostou-se com os braços abertos e um sorriso selvagem no rosto. Deve ter uns caras legais para matar aí, né? Velho Yamamoto, deixa que eu cuido disso. Yamamoto apenas olhou para ele, e então o ignorou completamente. Alguém mais está interessado? Ele perguntou. Zaraki. Ele bateu no chão, irritado. Ei, você não me ouviu? Eu disse para me soltar. Claro que todos simplesmente o ignoraram. Kurotsushi Mayuri soltou uma risada assustadora. Você não está pensando seriamente em enviar alguém como eu, um cientista, para esse tipo de coisa, está? Yamamoto claramente também não esperava nada dele. Em vez disso, virou-se para olhar para Kyoraku Shunsui. Pego relaxando, Shunsui imediatamente ficou tenso. Coçou a cabeça preguiçosamente e murmurou. Isso não seria mais adequado para a segunda divisão? Honestamente, ninguém sabia exatamente o que tinha dado errado no inferno. Fazia muito mais sentido enviar os especialistas em furtividade primeiro para investigar. Claro, todos esses motivos eram apenas desculpas para evitar o emprego. Soifon. Ser o novo capitão realmente não trazia nenhum privilégio. Na verdade, esqueça isso. É pior ficar preso nesse meio termo estranho. Não um veterano como os antigos capitães. Mais experiente que os novatos. Basicamente um cavalo de batalha nato. Ela suspirou baixinho e disse seriamente: então eu aceito a missão. Yamamoto lançou um olhar para Shunsui e após uma breve pausa finalmente assentiu. Muito bem. É seu. Com isso as coisas aconteceram rapidamente. A segunda divisão entrou em ação com sua eficiência habitual. Nos portões do inferno. Soifon e sua equipe chegaram perto da entrada. Ao ver o miasma vazando, ela franziu a testa instintivamente. Abra o portão. Clank. Alguns segundos depois, o enorme portão do inferno se abriu com um rangido. Sem hesitar, Soifon entrou no inferno. Enquanto isso, na quinta camada do inferno, Arata terminou de suprimir sua Heiatsu avassaladora. Agora, ele se concentrou em usá-lo para se conectar com o próprio inferno. Não demorou muito para que ele sentisse uma consciência fraca e nebulosa. Arata tentou se comunicar com ele, mas nenhuma resposta. Arata? Então essa era a consciência do inferno? Não parecia muito desenvolvido. O que significava? Tudo o que está acontecendo foi apenas instinto. Será que o reconheceu como Ema puramente por instinto, sentindo que ele poderia ajudar o inferno a crescer? Arata riu baixinho para si mesmo. Isso não é basicamente deixar o inimigo entrar? Sem hesitar, ele invadiu à força a consciência do inferno. Zumbido. O reino inteiro começou a tremer violentamente como se o inferno tivesse acabado de perceber que estava sendo tomado. Saito. O que está acontecendo? Sua expressão ficou séria. Arata já havia recolhido sua Heiatsu, porque o inferno estava reagindo mais violentamente agora. A consciência do inferno começou a resistir instintivamente. Mas Arata o alimentou com um pensamento único e poderoso. Você não quer que o inferno fique espremido em um canto do mundo, se alimentando de restos, quer? Inferno. Tudo ficou em silêncio. Parou de lutar. Arata, foi realmente tão fácil? Ele quase se sentiu mal por ter sido tão ingênuo. Quase. Mas não, ele não iria deixar passar essa oportunidade. Mesmo que a consciência do inferno fosse um pouco pura demais para seu próprio bem, Arata não pegou leve com ela. Ele assumiu o controle do inferno, assim de repente. Ele realmente se trancou? Arata ficou um pouco surpreso. Agora ele tinha controle sobre o inferno, mas não propriedade total. Acontece que a consciência do inferno não era tão estúpida, ela tinha feito um acordo com ele. Estava disposto a entregar tudo, mas somente se Arata pudesse provar que era capaz de desenvolvê-lo. O inferno realmente se importava com seu próprio crescimento mais do que qualquer outra coisa. Era tão sincero que até Arata se sentiu um pouco envergonhado. Ainda é só um pouquinho. Depois daquela pequena conversa amigável, Arata abriu os olhos novamente, apenas para encontrar Saito se aproximando, com os olhos arregalados de curiosidade. Assim que Arata olhou para cima, ela deixou escapar. Você acabou de fazer alguma coisa, não é? Arata assentiu. Acabei de fazer um acordo com o inferno. Saito, lidar com o inferno? Você está brincando, né? Ela estava extremamente desconfiada. Ela estava presa no inferno há sabe-se lá quanto tempo. Se era possível fazer acordos com ele, por que ela nunca tinha ouvido falar disso? Arata lançou-lhe um olhar estranho e disse, talvez você simplesmente não tenha se qualificado? Saito. O olho dela tremeu.
Então o que você está dizendo é que eu não sou digna. Arata assentiu sem hesitar. Ah, ela respirou fundo. Não vale a pena, né? Bem, talvez ele tivesse razão. Considerando a Reiatsu aterrorizante que ele emitiu antes, mais forte até que o velho Yamamoto, ela teve que admitir que ele não estava blefando. Você é mais forte do que eu pensava, ela murmurou, um pouco atordoada. Agora ela estava super curiosa sobre o acordo que Arata fez com o inferno. O inferno não era um lugar onde se pudesse simplesmente mexer. Nem mesmo os capitães ou a guarda real podiam interferir. E ainda assim, esse cara tinha um acordo com isso? Sua adrenalina começou a aumentar. Algo grande estava por vir. Ela nem se deu ao trabalho de esconder a curiosidade. E daí? Que tipo de acordo vocês fizeram? Nada de especial, respondeu Arata calmamente. Eu ajudo a desenvolver o inferno e, em troca, ele se torna meu. Saito. Espera, o quê? Desenvolver o inferno, e então ele pertence a ele? Como isso é um acordo? Isso parece uma vitória unilateral. Uma vez que o inferno pertence a ele, qualquer desenvolvimento só beneficia o inferno dele, certo? E o inferno realmente concordou com isso? Arata deu de ombros. A expressão de Saito ficou mais complicada. Porque parecia que o inferno não era muito inteligente? Ainda assim, mesmo que fosse idiota, ainda conseguiu mantê-la presa por tanto tempo. Esse pensamento a fez suspirar. Ela se recompôs e perguntou curiosamente, então, qual é seu próximo passo? Desenvolvendo o inferno. Isso parecia divertido demais para perder. Primeiro passo, disse Arata com um sorriso irônico. Chamar reforços. Saito. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Arata acenou com a mão. E um portal dimensional se abriu do nada. Ele definiu as coordenadas e localizou a versão do inferno localizada na região do Japão, no mundo principal. Em instantes, um campo deslumbrante de lírios-aranha vermelhos apareceu dentro do portal. No meio daquele mar de flores havia uma pequena e humilde cabana de palha silenciosa e distinta. O que é isso? Um portal para a Sociedade das Almas? Saito estreitou os olhos, seu coração batendo acelerado. Não importava como ela encarasse, sua compreensão ainda era muito superficial. Este não era apenas um portal conectando dois locais. Era uma conexão com o inferno de outro mundo. Claro que Arata não se deu ao trabalho de explicar isso a ela. No mundo principal, o inferno da região do Japão, Emma sentiu algo estranho. Ela olhou para o portal que florescia no meio da área dos lírios-aranha vermelhos e um grande ponto de interrogação surgiu em sua mente. Antes que ela pudesse reagir, ela viu uma figura familiar passando. Ah, Senhor Arata? Capítulo 223. Mundo principal, inferno, região do Japão. Saito seguiu Arata, seu olhar vagando pelo mar de lírios-aranha vermelhos. Ela examinava tudo com uma curiosidade infantil. Ao mesmo tempo, usava silenciosamente sua Reiatsu para sentir os arredores. Sim, ela podia dizer com certeza, este definitivamente não era o inferno ao qual ela estava acostumada. Os olhos de Saito se estreitaram levemente. Talvez esse nem seja o mundo dela. Só esse pensamento a deixou um pouco abalada. Embora o ar ali estivesse saturado com algum tipo de energia rica, Saito tinha certeza de uma coisa, não continha nenhum reishi. Um lugar sem partículas espirituais no ar? Essa foi a primeira vez para ela. Em outro lugar, aninhada nos braços de Arata, Yoruichi, agora em forma de gato, também espiava. Suas pupilas douradas brilhavam de interesse. Então este era um daqueles outros mundos mencionados no manual? Ao contrário de Saito, que ainda não sabia de nada, Yoruichi, que já fazia parte da família de Arata, entendia exatamente onde eles estavam. Depois de algum tempo, Senhor Arata, Emma e os outros cumprimentaram Arata respeitosamente. Arata assentiu em reconhecimento. Em vez de distribuir tarefas imediatamente, ele primeiro perguntou como as coisas estavam progredindo nesta versão do inferno. Como está a situação aqui? Emma, inexpressiva como sempre, seus olhos negros e vazios de vida, respondeu com uma voz monótona. Graças à tribo Inu Yokai, o inferno finalmente está funcionando perfeitamente novamente. Enquanto falava, ela acenou com a mão, projetando uma imagem no ar. Era o rio Sanzu. Comparado ao estado desolado e árido em que se encontrava quando Arata chegou, parecia muito mais vivo agora. Barcos ladeavam o rio, cada um carregando almas. Apesar de estar no inferno, toda a cena de alguma forma irradiava um estranho tipo de vitalidade. Bom inferno? Emma apontou para as almas na projeção. Começamos a retomar as funções de guia espiritual para a região do Japão. O progresso é lento, mas está lá. O único problema é... Ela fez uma pausa, sua voz sumiu, um pouco hesitante. Arata ergueu uma sobrancelha. O que foi? Oniona interveio. Bem, desde que começamos a retomar o controle das almas japonesas, muitos outros falsos infernos estão descontentes com isso. Lady Ai tem recebido reclamações de todos os lados dos outros panteões. O rosto de Arata se contraiu. Reclamações? Ignore-os. Ele dispensou o pedido com um gesto casual. Estamos apenas recuperando o que originalmente nos pertencia. Eles não têm o direito de reclamar. E se essas outras facções fossem tão capazes, elas não estariam enviando cartas de reclamação? Elas estariam enviando exércitos. Um bando de Zeningen barulhento, só isso. Entendido. Emma assentiu, sua expressão ainda ilegível. Oniona, por outro lado, finalmente relaxou um pouco. É ótimo ter alguém poderoso ao seu lado. Ela não pôde deixar de pensar naquela aranha de antes. Sempre encolhida e confiando em truques sujos para mal manter o inferno funcionando. Comparado a isso, trabalhar com o Sr. Arata era um sonho. Enquanto isso, Yoruichi e Saito estavam completamente perdidos ouvindo essa conversa. Espere, você está me dizendo que esse lugar também é um inferno? A voz de Saito estava cheia de descrença. Oniona olhou para ela como se estivesse perguntando. O que mais seria? Saito esfregou as têmporas.
Sim, confirmado, este era definitivamente outro mundo. Então existem outros infernos em outros mundos também? Mas ainda assim, por que esse inferno parece tão diferente do dela? Saito olhou ao redor novamente, os vibrantes lírios aranha-vermelhos, a primavera tranquila, a paisagem calma. Isso era o inferno? Comparado a isso, seu próprio inferno parecia lixo. Nada além de blocos brancos e lava, chato o suficiente para deixar qualquer um louco. E aqui? A paisagem era linda, tudo estava bem organizado. Parecia um paraíso em comparação. Ela percebeu que estava ficando cada vez mais irritada com o antigo inferno que conhecia. Tilintar, de repente um som metálico e nítido soou abaixo dela. Ela olhou para baixo, correntes, brilhando frias e prateadas, estavam firmemente enroladas em seus tornozelos. Os olhos dela se arregalaram. Besteira. Ela tinha esquecido. Como pecadora, ela não tinha permissão para simplesmente sair do inferno. Seu corpo inteiro ficou tenso. Ela realmente saiu dançando como se nada tivesse acontecido? Ah, não. Ela estava ferrada. Sua mente ficou completamente em branco por um segundo. Se o inferno descobrisse então... Espere. Uma compreensão repentina a atingiu. Mesmo que o inferno fosse todo-poderoso, ele poderia realmente alcançar outro mundo? Com esse pensamento, Saito relaxou um pouco. Depois de receber a atualização de status sobre o inferno do Japão, Arata mudou de assunto e abordou a situação no inferno da Sociedade das Almas. A expressão de Oniona se contorceu um pouco. Espera aí. Um novo inferno? Ela olhou para ele, com os olhos cheios de admiração. Como esperado do Lorde Arata. Já reivindicando um novo inferno? Mas eles conseguiram estabilizar este. Pular para outro pode ser um tiro pela culatra. Sem mencionar que a equipe seria um problema. Basta que Senime leve toda a sua tribo para o inferno. Ryojetsu Senime. No momento em que recebeu a mensagem, Senime piscou confusa e foi para o inferno. E então ela viu algo que quase a fez perder o controle. Nos braços de Arata. Outro gato maldito. Os olhos dourados de Senime se fixaram em Yoruichi, seu olhar afiado e hostil. Yoruichi ficou um pouco tenso. O que há com esse cachorro? Por que tão possessivo? Mas antes que ela pudesse reagir, Senime se inclinou e cheirou o ar, franzindo a testa. Não há cheiro de gato. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Algum tipo de transformação? Então, de repente, Senime se aproximou, franzindo a testa. Droga! Por que você não se transformou numa cadela? Os olhos de Yoruichi se arregalaram. Arata caiu na gargalhada, então casualmente agarrou o pescoço de Senime e a levantou como se fosse um cachorrinho mal comportado. Senime soltou um gemido baixo, dobrou as pernas e ficou em silêncio. Yoruichi, que diabos há com esse cachorro? Ela estava tão confusa. Mas honestamente, a diversidade dessa família era meio selvagem. Arata passou a delinear o plano para reorganizar o mundo do inferno de Bleach. Em uma palavra, copiar. Ele já tinha um modelo funcional aqui. Quanto à equipe, o rosto de Senime se contorceu em desespero. Consegui. Trabalhar no inferno do mundo principal era uma coisa, mas em outro mundo? Os olhos dela piscaram. Ainda bem que ela não exterminou a tribo do gato leopardo. Talvez ela pudesse mandá-los para fazer o trabalho pesado lá? Capítulo 224. Após uma rápida discussão sobre o desenvolvimento do velho e do novo inferno, Arata e seu grupo estavam prontos para retornar ao inferno no mundo de Bleach. Como o desenvolvimento do inferno já estava avançando, Ema-ai e seu grupo decidiram ir para o mundo de Bleach também, trazendo consigo um esquadrão de Nu Yokai oficialmente registrados. E quanto a Senime? Ela precisava fazer uma rápida viagem de volta ao passado para reunir mais pessoas. Membros do Gato Leopardo. Um pouco mais tarde, assim que Arata e os outros estavam prestes a passar pelo portão dimensional, ele notou Furofushi Saito hesitando na soleira. Arata ergueu uma sobrancelha. Algo errado? Saito riu sem jeito e murmurou. Então eu estava pensando. Não, disse Arata categoricamente. Ei, eu nem disse nada ainda. Você não precisava. Seja lá o que estiver pensando, eu já não tenho mais motivos para dizer sim. Poxa, murmurou Saito. Ela odiava admitir, mas ele tinha um certo ponto. Ainda? Então digamos que é um pagamento por guiar vocês por aí. Arata lançou-lhe um olhar estranho. Eu já te paguei, lembra? Quando? Arata disse casualmente. O que fez você pensar que tinha permissão para nos seguir até este mundo? Os olhos de Saito se arregalaram. Espera aí, sério? É assim que funciona? Ninguém pediu a opinião dela? Não que isso fizesse diferença. Ela definitivamente os teria seguido de qualquer maneira. Saito mordeu o lábio. Bom, agora ela não tinha mais desculpas. E agora? Arata apenas ficou ali observando-a calmamente, embora houvesse um leve brilho em seus olhos. Depois de um momento, Saito suspirou, parecendo derrotado. Se eu voltar agora e o inferno descobrir, estou ferrado. Morrer? Ela não tinha medo disso. Até mesmo tortura ou ser mergulhado em lava. Tanto faz. Mas prisão? Arg, a prisão era o pior. Não poder ir a lugar nenhum nem ver nada? Era pior que a morte. Se fosse no passado, ela não se importaria. De qualquer forma, não havia nada de divertido ali. Mas agora que ela tinha visto todas essas coisas loucas e divertidas acontecendo, um novo mundo e um novo inferno, não havia como ela perder isso. Droga, inferno. Arata entendeu sua preocupação. Mas não era ele quem estava atualmente no comando do inferno no mundo de Bleach? Se ele realmente quisesse intervir, não seria nada difícil. Mesmo assim, ele não disse isso. Em vez disso, assentiu solenemente. O inferno pode ser realmente cruel, certo? Exatamente. Saito assentiu ansioso. Então, que tal eu ficar aqui? Não. Com licença. Você não pode chamar o inferno de cruel quando você é pior, pensou Saito amargamente. Arata deu um leve sorriso. Não tenho obrigação de te ajudar. Saito fez beicinho, mas Arata acrescentou. Claro, se você se tornasse meu, seria uma história diferente.
O que? Ela olhou para ele como se tivesse acabado de descobrir sua verdadeira face. Então era isso que você queria o tempo todo, hein? Fala logo. De repente, energizada, Saito sacou sua Zanpakutou e sorriu ironicamente. Certo. Vamos lutar. Se você vencer, estou às suas ordens. Ela já tinha visto o suficiente para saber que Arata era poderoso, mas isso não significava que ela iria se submeter sem lutar. Então vamos lá. Sem hesitar, ela usou o chumpo e apareceu bem na frente de Arata, com a lâmina descendo num piscar de olhos. Arata, ainda calmo como sempre, apenas levantou a mão. Bum! Saito sentiu uma dor aguda no rosto e em seguida a escuridão. Um momento depois, seu corpo se chocou contra o mar de lírios aranha-vermelhos. O que diabos aconteceu? Ela ficou completamente atordoada. Mas logo ela caiu em si e começou a se esforçar para se levantar. Bum! Uma onda de Reiatsu explodiu dela. Seus longos cabelos rosa escuro esvoaçavam descontroladamente, e os lírios ao redor esvoaçavam como borboletas em uma tempestade de poder. Os olhos de Yoruichi se estreitaram, como esperado de uma veterana lendária. Só aquela pressão estava muito além do seu alcance. E no entanto, mesmo com todo esse poder, Saito não se mexeu um centímetro. Ela estava completamente imobilizada. No chão, Saito rapidamente percebeu que algo estava errado. Ela havia liberado seu poder, e ainda assim, a pressão aumentou em vez de diminuir. Um arrepio percorreu-a. Arata estava agachado ao lado dela, pressionando-a casualmente com uma das mãos. Já terminou? Onk. Ele ergueu uma sobrancelha. O que quer que ela estivesse tentando dizer foi completamente abafado. Afinal, a mão de Arata estava em seu rosto. Ah, tudo bem. Vou considerar isso como um sim. Ele levantou a mão. No momento em que a pressão passou, especialmente em sua cabeça, Saito lentamente olhou para cima. Ufa! Ela soltou um suspiro trêmulo. Mas droga! Ela não durou nem um instante. Ela nem chegou a usar seu Bankai. Mas pensando bem, a julgar pela grande diferença de poder, provavelmente nem isso teria ajudado. Ainda emburrada, Saito se levantou, limpou a poeira e tirou o pólen das flores. Assim que ajeitou as roupas, ela fez beicinho. Tudo bem, tudo bem. Sou sua. Arg. Isso foi tão indigno. Enquanto isso, o rosto de gato de Yoruichi se contorceu em uma expressão muito humana. Seriamente? Foi só isso? Só uma mão? Mas ver um veterano tão renomado desistir depois de apenas um movimento. Yoruichi não pôde deixar de se sentir um pouco melhor sobre sua própria situação. Ema-ai e os outros, por outro lado, apenas esperaram em silêncio que Arata terminasse. Não pareceram nem um pouco surpresos. Depois que Saito cumpriu sua parte do acordo, Arata lhe entregou o manual do membro recém-impresso. Ela olhou confusa para o livreto. O que é isso? Dê uma olhada. Você vai entender. Os olhos de Yoruichi brilharam com reconhecimento. Ah, claro, é esse processo. Saito abriu o manual, e no momento em que leu o que havia dentro, ela congelou como uma estátua. Era como se ela nunca tivesse visto nada parecido antes. Com os olhos arregalados, ela apertou o livreto, como se estivesse preocupada em perder alguma palavra. Depois de um longo tempo, ela murmurou atordoada. Então, é isso que você quis dizer com tornar-se seu, juntando-se à sua família? Saito apertou o manual com força, explorando outros mundos. Essa era a verdadeira atração, não toda aquela coisa de tornar-se um demônio, ou receber uma bênção. O que realmente a cativou foi a ideia de conquistar outros mundos. Parecia incrível. Incrível demais. Claro, o sistema de bênçãos também era legal. E sim, ela queria ficar mais forte. Mas o poder não era a coisa mais importante para ela, contanto que fosse o suficiente, tudo bem. Depois de terminar de ler tudo, ela fechou o manual com um tapa e declarou sem hesitar, com a voz cheia de entusiasmo. Vou me juntar à sua família. Outros mundos. Outros mundos. Saito estava gritando internamente. Não era só este mundo. Sua família tinha acesso a muitos outros mundos. E eles não estavam apenas visitando-os. Eles estavam invadindo-os. Ela leu cada detalhe daquela página. Ao lado, Oniona, demônio ósseo, observou a reação de Saito com um encolher de ombros e disse, bem, acho que nossa viagem para o novo inferno será adiada novamente. Capítulo 225. Mundo principal, Inferno do Japão. Furofushi Saito estava deitado de bruços em uma cama de madeira, com as costas expostas. Ela havia lido o manual e já estava familiarizada com o funcionamento do ritual de reencarnação. Por que diabos eu tenho que me despir para esse suposto ritual? Arata não se deu ao trabalho de responder. Simplesmente levantou a mão e invocou uma peça maligna, aproximando-se lentamente dela. Ei, nem pense em se aproveitar de mim. Arata apenas lançou-lhe um olhar impassível. Sinceramente, depois que ela se tornou parte da família dele, tudo nela tecnicamente pertencia a ele de qualquer maneira. E ela ainda estava preocupada com isso? Também. Ele olhou para ela, fez uma careta e murmurou, não gosto de corpos subdesenvolvidos. Saito arregalou os olhos incrédulo. Subdesenvolvido? Pronto. Ela pulou, virou-se para encará-lo, estufou o peito e colocou as mãos na cintura. Quem você está chamando de criança, hein? Ela deu um forte tapa no peito, tapa-tapa. Arata? Os olhos dele se voltaram para o peito dela, apenas o suficiente para registrar a inclinação, por pouco, e ele suspirou. Ok, tudo bem. Você está um pouco acima do nível de uma criança. Um pouco? Saito parecia pronta para discutir mais, mas antes que pudesse, seu corpo subitamente se levantou da cama. O quê? Arata ergueu como se ela não pesasse nada, virou-a e a fez deitar-se novamente. Zumbido. Dentro dela, Reiatsu e magia começaram a se entrelaçar, fervendo como uma tempestade. O que mais surpreendeu Saito foi, embora fossem dois tipos de energia completamente diferentes, eles não estavam em choque como ela esperava. Não estavam lutando até a morte, estavam se fundindo, sincronizando. Ela se concentrou.
Dentro dela, a peça maligna brilhava. Peça maligna. Ela repetiu o nome silenciosamente em sua mente. Foi por isso que as duas energias não se rejeitaram? E apesar dessa coisa de virar um demônio, ela ainda se sentia como uma Shinigami. Essa parte não havia mudado. O que significava? Ela agora tinha características de demônio e Shinigami. Não só isso, havia outras coisas dentro dela também. Mais habilidades. Mais poder. Saito explorou cuidadosamente as mudanças em seu corpo. Enquanto isso, Arata ouviu um sinal sonoro do sistema em seu ouvido. Jin, você adquiriu um novo membro da família, Furofushi Saito. Jin, seu membro da família Furofushi Saito renasceu como um demônio de classe especial. Arata olhou para as costas dela. Um clarão de luz brilhou sobre sua pele, e sua informação de bênção apareceu diante dele. O Furofushi Saito. Classificação: demônio de classe suprema. Posição: cavaleiro. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidade de posição, velocidade divina. Habilidades únicas: Zanpakutou, Shiguri bebedor de sangue, e demônio imortal. Zanpakutou, Shiguri bebedor de sangue. Shikai, chuva de sangue Shiguri. Comando de liberação. Drene-os até secarem Shiguri bebedor de sangue. A lâmina se transforma em um líquido fluido semelhante ao sangue. Pode se transformar em um chicote ou em videiras espinhosas. Os ferimentos infligidos continuam drenando a Reiatsu do inimigo, cuja taxa aumenta com a vontade de viver do alvo. O contato com sangue inimigo permite regeneração temporária. O excesso de absorção ativa o estado de loucura. Bankai, Shiguri da chuva de sangue podre. Inimigos marcados mumificam-se lentamente. Sua carne racha e descasca como madeira podre, com a dor sendo transmitida tardiamente. Enquanto ativa, Saito decai junto com seu inimigo, mas absorver sangue pode reverter seu próprio definhamento. Demônio imortal. Regeneração rápida. Recuperação instantânea do corpo e da alma. Ignora destruição física, decapitação, desmembramento e ataques espirituais como Kido ou Cero. Requer magia ou força vital para alimentá-lo. Multiplicação. Pode invocar até 8 clones físicos. Cada um compartilha sua característica imortal e pode agir independentemente ou se combinar para formar um campo imortal. Transferência de destino. Pode transferir seus próprios ferimentos para inimigos ou para o ambiente apenas tocando-os. Por exemplo, um ferimento decepado no braço pode ser enxertado no corpo de um inimigo, causando um ferimento amaldiçoado. Ferimentos carregam contaminação imortal, suprimindo a capacidade de regeneração do inimigo. Devilização, lei eterna. Habilidades de desenvolvimento. Continuação da batalha. A consegue continuar lutando mesmo gravemente ferida. A dor alimenta sua vontade de lutar. Sentido Reiatsu B. Rastreia o fluxo espiritual do inimigo e prevê seu próximo movimento. Arata deu uma olhada rápida nas informações sobre sua nova bênção. A primeira coisa que ele notou foi Zanpakutou, Shiguri bebedor de sangue. Sim, só de olhar, ele percebeu que essa habilidade se encaixava perfeitamente no estilo de Saito. Então ele chegou ao destaque principal, um Jin Devil. Só o nome já era suficiente para deixá-lo animado. Com certeza, a primeira habilidade listada foi regeneração rápida. Demônios podiam curar por meio de magia, claro, mas nunca era muito eficiente. É por isso que feitiços de cura e artefatos de recuperação eram tão populares desde o início. Mas agora, com isso, Saito teve regeneração verdadeira. Só isso já aumentou sua capacidade de sobrevivência. Claro, dado o nível de poder atual de Arata, mesmo no mundo principal havia apenas algumas pessoas que conseguiam arranhá-lo. Mesmo assim, era melhor ter seguro do que não ter, principalmente quando ele não estava preso apenas a este mundo. Quem sabia em que tipo de confusão um contrato demoníaco poderia arrastá-lo algum dia? As outras habilidades também eram bem selvagens. Aquele do Fate Transference? Isso o lembrou de Idan de Naruto, mas muito mais desenvolvido. Ao contrário de Idan, ela não precisava se machucar. Podia transferir seus ferimentos diretamente para alguém, ou até mesmo para o ambiente. Isso era loucura. Transferir danos para o próprio mundo? Arata já conseguia imaginar o campo de batalha quando Saito desse tudo de si. Claro, tinha limites. No fim das contas, ainda dependia das reservas mágicas dela. Depois que ele terminou de copiar os detalhes da bênção, Arata deu um leve tapinha nas costas dela. Saito saiu do transe, ainda digerindo as mudanças dentro dela. Ela pegou a folha de informações que Arata lhe entregou e leu. Demônio imortal. Então essa era a transformação mais profunda que estava acontecendo dentro dela? Depois de ler a descrição, uma centelha de realização acendeu em seus olhos. Aquela vaga sensação que ela não conseguia expressar em palavras naquele momento desapareceu. Só que o nome dessa habilidade não era suspeitosamente baseado no próprio nome dela? Furofushi significa literalmente imortal. A expressão de Saito ficou um pouco estranha. Depois que ela terminou de se acostumar com seus novos poderes, Arata falou. Tudo bem, vamos lá. Hora de ir para o novo inferno. Espere, o quê? Ela piscou e puxou a manga de Arata. Você sabe que eu escapei do inferno, certo? Sim. Antes que ela pudesse terminar, Arata casualmente levantou a mão para interrompê-la. De agora em diante, eu sou o inferno. Saito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Sociedade das Almas, Inferno. Arata foi o primeiro a atravessar o portão dimensional, entrando no novo inferno. Ema e os outros seguiram de perto, observando o reino desconhecido. Assim que todos, incluindo até mesmo a tribo Inu Yokai, atravessaram. Saito espreitou a cabeça cautelosamente, claramente hesitante.
Após uma pausa, cerrou os dentes e atravessou. Ela respirou fundo, piscou algumas vezes, e percebeu uma coisa. Não havia nenhuma pressão ameaçadora. Nenhuma sensação de que o inferno a estava mirando. Então, Arata estava dizendo a verdade? Este inferno está sob o controle dele? Então o que diabos ela quis dizer quando se vendeu para ele antes? Saito sentiu-se enganada. Lançou um olhar ressentido para Arata. Não que alguém tenha notado, ou se importado. Ugh, esse ar é nojento. Oniona beliscou o nariz, claramente descontente. É um miasma, explicou Yoruichi, parecendo bastante acostumado. É assim que o ar no inferno funciona. Depois de conhecer o local, Ema-ai e sua equipe rapidamente começaram a trabalhar na elaboração de um plano de desenvolvimento. Com o inferno do mundo principal como modelo, o processo foi tranquilo. Logo, Ema-ai entregou uma versão finalizada para Arata revisar. Enquanto ele lia, ela ficou parada ali perto e explicou no seu tom monótono característico, como um aluno fazendo uma apresentação tediosa na aula. Arata ouviu e assentiu, claramente satisfeito com o quão abrangente era o plano. Mas então, Ema-ai fez uma pausa e acrescentou: para que o inferno se desenvolva, precisamos de almas. Em outras palavras, eles não podiam confiar no antigo sistema passivo de esperar por almas malignas ou qualquer coisa que a Sociedade das Almas decidisse despejar aqui. Se eles realmente quisessem transformar o inferno em algo real, eles teriam que ser proativos. Um fluxo constante e massivo de almas. Era isso que tornava o inferno funcional e próspero. Então, basicamente, era a hora de começar a recrutar almas. O problema era que isso significava entrar em conflito direto com os poderes locais. Shinigami, Sociedade das Almas. Todo o trabalho deles era guiar as almas para a vida após a morte, a delas, não a do inferno. Se o grupo de Arata começasse a puxar almas para o inferno, então sim, um confronto seria inevitável. Apenas siga o plano, disse Arata calmamente. Sociedade das Almas? Arata não se importava. Com sua força atual, eles nem valiam a pena se preocupar. Até mesmo Yamamoto, aclamado como o Shinigami mais forte em 1000 anos, Arata não via mais como uma ameaça. Com sua aprovação, Ema sentiu-se livre para seguir em frente com confiança. Então Arata enviou uma versão simplificada da proposta para a própria consciência do inferno. Não muito tempo depois, a consciência do inferno ficou um pouco agitada demais. Era como se uma garota protegida conhecesse o mundo pela primeira vez, completamente deslumbrada e arrebatada pelas ideias de Arata. Antes que ele percebesse, o poder havia lhe transferido total autoridade sem hesitação. Confiança total, apoio total. Arata não conseguiu evitar rir. Ele nunca tinha visto uma consciência tão ingênua. Mas essa era a primeira vez que ele lidava com um, não era? Ele esfregou o queixo, pensativo. Algo lhe dizia que esta não seria a última vez que ele encontraria um mundo, ou sistema, com vontade própria. Se o inferno tivesse consciência, então certamente mundos inteiros também poderiam ter. E se todos fossem tão fáceis de persuadir? Isso seria ótimo. Claro, não é como se Arata tivesse mentido. Afinal, ele planejava desenvolver o inferno. Enquanto os Inu Yokai começavam a trabalhar nas reformas com entusiasmo, um grupo de visitantes indesejados chegou de repente. Ora, uma figura alta flutuava no céu, de braços cruzados, olhando para baixo, divertido. Desde quando o inferno ficou tão animado? Saito olhou para cima e franziu a testa. Shuren, o que você quer desta vez? Sua chegada não chocou ninguém. Afinal, eles já haviam sentido sua Reiatsu muito antes dele aparecer. Shuren piscou ao vê-la. Aquilo foi inesperado. Então a monstruosa Reiatsu de antes, aquela que causou impacto, estava ligada a ela? Agora que ele pensou nisso, fazia sentido. O inferno estava em silêncio havia séculos. Se alguém tão poderoso estivesse escondido ali, não teria como não ter notado, a menos que fosse muito bom em se manter fora do radar. Relaxa, não estou aqui por sua causa, disse Shuren com desdém. Perdi o interesse. Tic. Saito estalou a língua. Todos no inferno sabiam como Shuren era. Mas ela rapidamente juntou as peças. Esse idiota deve ter percebido a Reiatsu de Arata antes e pensou que alguma oportunidade estava batendo à porta. Bem, se ele soubesse que o cara que ele estava procurando já estava no comando do inferno. Os lábios de Saito se curvaram em um sorriso irônico. Na verdade, essa pode ser uma boa chance de testar seus novos poderes. Sorrindo, ela ergueu sua zanpakutou e rosnou. Não importa porque você está aqui. Mas você mandou pessoas atrás de mim por séculos. Hora de acertar as contas. Saito desapareceu. Seu chumpo, combinado com sua nova habilidade de classe, velocidade divina, catapultou sua velocidade para um reino totalmente novo. Os olhos de Shuren se arregalaram. Ele mal teve tempo de reagir antes de... Bum! Ele foi arremessado para fora do céu e jogado no chão. SH Shuren-sama. Seus seguidores, incluindo Taikon, ficaram atonitos. Até o coração de Gunjo disparou. Espera, essa mulher estava se segurando o tempo todo? Na verdade, sim. Saito nem se preocupou em soltar sua zanpakutou ao lutar contra alguém como Gunjo. Ainda assim, o fato de Shuren não conseguir nem reagir disse muito sobre seu aumento de poder. Sem a velocidade divina, esse nível de movimento não seria possível. Da cratera, Shuren levantou-se de um salto, ignorando a poeira que caía sobre ele. Seus olhos se fixaram em Saito, a testa franzida. Quando ela ficou tão forte? Essa velocidade? Ele expirou bruscamente, tentando se acalmar. Ele não veio aqui para lutar. Ele veio para negociar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas Saito desapareceu novamente. Seu corpo ficou tenso. Essa mulher louca. Shuren não hesitou desta vez. Ele liberou sua Reiatsu com força total. Chamas irromperam ao redor dele como serpentes vivas, cada uma delas irradiando calor abrasador. Quando ele sentiu o movimento dela no ar, as cobras de fogo avançaram em sua direção instintivamente. Ele deu um sorriso irônico. Saito, não se esqueça, eu estou no inferno há muito mais tempo que você. Bum! O fogo a atingiu diretamente. Mas, para sua surpresa, ela não se esquivou.
Ela avançou sorrindo como uma louca. O calor deixou sua pele instantaneamente preta, mas ela ainda estava sorrindo? Shuren sentiu um arrepio. Claro, você não podia morrer no inferno, mas a dor era muito real. Que tipo de psicopata ela é? Bate. De repente, uma mão carbonizada irrompeu das chamas e bateu no ombro de Shuren. Transferência de destino. Capítulo 227. Transferência de destino. A voz baixa e assustadora de Furofushi Saito ecoou nos ouvidos de Shuren, fazendo todo o seu corpo congelar. Antes que ele pudesse reagir, uma dor lancinante irrompeu de repente por todo o seu corpo. Finos fios de fumaça subiam de sua pele, e um cheiro de carne assada atingiu seu nariz. O que é isso? Um churrasco no inferno. Então, uma dor agonizante explodiu por todo o seu corpo. Sua pele começou a queimar e formar bolhas, como se estivesse sendo queimada viva. O corpo de Shuren tremia de dor, os olhos cheios de confusão e descrença. Que diabos está acontecendo? Lutando contra a agonia, ele olhou para cima, apenas para ver a mão de Saito descansando casualmente em seu ombro. Sua expressão se contorceu em puro choque. A pele de Saito, queimada e chamuscada há poucos instantes, estava se curando. Parecia lisa, novinha em folha, como se nada tivesse acontecido. Sem chance. As pupilas de Shuren se estreitaram. Um pensamento assustador surgiu em sua mente. Sem hesitar, ele se afastou de Saito. Mas a dor não parava. A sensação de queimação ainda o perseguia como uma maldição. Nunca em seus sonhos mais loucos ele imaginou que isso aconteceria. Ele, o mestre das chamas, sendo torrado vivo pelo fogo. Que tipo de reversão distorcida é essa? Naquele momento, era como se ele estivesse no meio de um inferno. Aquela maldita Furofushi Saito, ela. Enquanto ele tentava juntar as peças, a voz animada de Saito surgiu flutuando de dentro das chamas. Ei, pequeno Shu! Pequeno Shu! Os olhos de Shuren tremeram violentamente. A voz de Saito continuou totalmente imperturbável. Está meio quente. Você deveria ir treinar com o velho Yamamoto ou algo assim? Ela parecia genuinamente decepcionada. Esse nível de calor não foi suficiente para forçar os limites de transferência de destino? O que ela realmente queria era ver se conseguia transferir algo fatal, algo que normalmente a mataria. Mas esse cara? Shuren? Completamente inútil. Treinar com Yamamoto? Jeiuzai Shigekuni Yamamoto? A boca de Shuren se contraiu com tanta força que foi um milagre seu maxilar não ter caído. Sério? Ela percebeu o que estava dizendo? Ela está comparando-o ao capitão da Sociedade das Almas? Que superestimação! Mas, espere. Olhando para ela novamente, algo não parecia certo. Estaria essa mulher apreciando suas chamas como um banho de água termal? Claro, ele não era do nível do Yamamoto, mas qual é? Ele não podia estar tão longe assim. Certo. Com esse pensamento, Shuren imediatamente dispersou as chamas. E quando as chamas diminuíram, a dor ardente em seu corpo finalmente começou a diminuir. Ele piscou. Então, ele estava sentindo dor porque, de alguma forma, ele havia sofrido dano por ela? Depois de um pouco de cálculo mental, tudo fez sentido. Então esse é o poder dela. Ela pode transferir dano para outra pessoa? Enquanto ele permanecia ali em silêncio, absorvendo tudo, Saito descansou sua zampacutou preguiçosamente em seu ombro, sorrindo como um valentão de escola. Ei, tem algo melhor que isso? Se você está se segurando, agora é hora de se exibir. Shuren não respondeu. Se a teoria dele estivesse correta, atacá-la era basicamente atacar a si mesmo. Que tipo de habilidade de trapaça quebrada e poderosa é essa? Ele olhou para a expressão presunçosa e provocadora dela. Sim, sem dúvida, ela estava traindo. Então, Shuren decidiu seguir o caminho diplomático. Furofushi Saito, escute, estou aqui pela paz. Estou aqui porque, que pena, ele estava falando com Saito. E ela não dava a mínima para a conversa. Ela desapareceu num borrão de movimento. Num piscar de olhos, estava bem na frente dele, a lâmina descendo sem hesitação. Shuren levantou os braços para bloquear. Por causa do que ele tinha acabado de descobrir, ele não ousou revidar. Do lado de fora, Taikon e os outros observavam enquanto Shuren, normalmente orgulhoso e sereno, se debatia, abaixando-se e desviando como uma galinha sem cabeça. Eles se olharam incrédulos. Seria este realmente o mesmo Shuren que eles sempre respeitaram? Aquele que costumava irradiar confiança e poder. Agora parecia uma criança assustada levando uma surra. A fé que eles tinham nele vacilou visivelmente. Shuren poderia realmente tirá-los do inferno? Eles estavam começando a ter sérias dúvidas. Do outro lado, Saito continuava balançando preguiçosamente, claramente se divertindo enquanto o perseguia. Você? Escapar do inferno? Que piada! Ela zombou. Shuren, é claro, não respondeu. Ele apenas continuou se esquivando. Saito deu um sorriso irônico. Sim, ele definitivamente descobriu. Mas e daí? Agora que ela havia estabelecido uma conexão com ele através da retransferência de destino, ela poderia transferir qualquer ferimento sofrido diretamente para ele. E se ela realmente quisesse enlouquecer, ela poderia se machucar de propósito, e ele seria o único a sofrer por isso. De repente seus olhos brilharam. Espere um segundo. Por que não fazer exatamente isso? Este poderia ser o uso perfeito da habilidade. Primeiro marque o alvo, então, Kekek. Seu sorriso se alargou. Sua lâmina parou no meio do golpe. Shuren piscou, confuso, mas uma interrupção no ataque foi um alívio de qualquer maneira. Até que ele viu o que ela estava fazendo. Espere, espere, espere. Por favor, aguarde. Ele levantou a mão com a voz trêmula. Que diabos você está fazendo? Saito fez uma pausa e deu-lhe um sorrisinho gentil, e esfaqueou-se no peito com uma precisão brutal. Shank. Gah. Os joelhos de Shuren cederam. Um buraco novo e enorme se abriu no meio do seu peito, bem onde deveria estar o coração. A dor era ofuscante.
O sangue jorrou dele como uma fonte enquanto ele agarrava o peito, com os olhos arregalados de horror, encarando Saito. Ela não se machucou nem um pouco. Então era verdade. Todo o dano foi direto para ele. Isso foi uma loucura. Que tipo de poder quebrado e repugnante era esse? Saito, enquanto isso, olhou para ele com um brilho divertido nos olhos, como uma criança que acabou de descobrir um novo brinquedo. Ela começou a avaliar o próprio corpo, como se estivesse escolhendo o próximo local para experimentar. Os instintos de sobrevivência de Shuren gritavam. Sem hesitação. Ele comprimiu sua Heiatsu no local. Essa mulher é uma psicopata. Tô fora. Bum. Ele se autodestruiu. Afinal, aquilo era um inferno. Ele tinha acabado de renascer. É melhor se explodir do que ficar por perto para aproveitar mais da diversão distorcida dela. Taikon. Espera, e nós? Capítulo 228. Taikon e os outros imediatamente se endireitaram quando Saito virou os olhos para eles, forçando sorrisos estranhos. Eles pareciam aterrorizados, como se ela fosse dar a eles o mesmo tratamento que acabará de dar a Shuren. Ela realmente forçou Lord Shuren a se autodestruir. Só de pensar nisso eles começaram a suar frio. Saito olhou para eles e então desviou o olhar casualmente, claramente sem interesse algum. Enquanto isso, Emma Ai, a nova CEO do inferno, tinha acabado de receber um pedido de ressurreição de uma alma. Emma Ai. Esse tipo de sistema de ressurreição? Totalmente irritante. Com um olhar severo nos olhos, ela rejeitou o pedido. Mas aquela alma era extraordinariamente forte. Um dos poucos no inferno que realmente poderia ser considerado uma potência. Depois de pensar um momento, Emma decidiu levar a alma para avaliação. Algum tempo depois, Shuren abriu os olhos, piscando como alguém acordando de um sono profundo. Ele murmurou para si mesmo, eu estou vivo de novo? Então, ele notou um grupo de pessoas reunidas ao seu redor, observando-o como se ele fizesse parte de algum estranho show científico. Ele olhou para cima confuso. Este seria um local de ressurreição diferente? Ele não pensou muito nisso, até tentar se mexer, e congelou instantaneamente. Espere. Ele não conseguia se mexer. Que diabos? Oniona olhou-o rapidamente e perguntou, então, o que fazemos com ele? Emai respondeu calmamente, o inferno está com falta de mãos fortes agora. Mande-o ao mundo humano para coletar almas. Shuren olhou para eles, sua confusão crescendo a cada segundo. Sobre o que essas pessoas estavam falando? Mandá-lo para o mundo humano? Aquela palavra, mundo humano, chamou sua atenção. Ele fechou a boca e observou em silêncio. Oniona hesitou. Esse cara, ele provavelmente não vai se comportar, né? Está tudo bem, disse-a friamente. O novo inferno não tem muita coisa, mas temos as correntes do pecado. Enquanto ele estiver preso, não conseguirá se libertar do nosso controle. Ah, isso faz sentido. Oniona assentiu e olhou para Shuren com um sorriso irônico. Você ouviu, não ouviu? Shuren ficou em silêncio por um momento e então perguntou, então, vocês são tipo administradores do inferno, ou algo assim? Ele parecia genuinamente confuso. Depois de todos os anos que passou no inferno, ele nunca tinha visto nenhum deles antes. Tecnicamente falando, disse Oniona, acabamos de ser contratados, e muito bem pagos, na verdade, para administrar o inferno. Contratado? Bem pago? A expressão de Shuren ficou estranha. Mas enquanto ele testava as restrições em seu corpo, seus olhos se estreitaram. Não havia dúvidas. Não era assim que a ressurreição normalmente funcionava. Ele também olhou ao redor. Aquelas pessoas estavam construindo no inferno? Espera aí, algumas delas eram cachorros? Tanto faz. A questão era, eles estavam mesmo tentando reconstruir o inferno? Então, eles realmente estavam falando sério sobre serem os empresários do inferno? Espere aí. O inferno tem administração agora? Shuren pareceu genuinamente chocado. Por que não foram até ele? Ele estava se matando no inferno há anos, de verdade. Sua expressão ficou complicada. Oniona não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, entregou-lhe um pacote com o rótulo Regras do Inferno e Manual de Emprego. Leia isto. Se você concorda, comece a trabalhar. Shuren abriu a boca, mas no final apenas abaixou a cabeça e começou a ler. E logo ele ficou atordoado. Espere um segundo. Todo esse plano foi claramente modelado com base na Sociedade das Almas. Eles vão transportar almas do mundo humano? Não tem como isso não levar a uma guerra com os Shinigami. Gole. Ele engoliu em seco. Ele costumava pensar que era ousado por tentar escapar do inferno. Mas esses caras, esses maníacos eram de outro nível. E então ele se lembrou daquele homem da Sociedade das Almas. Jeiuzai Shigekuni Yamamoto. Essas pessoas não tinham medo dele? Shuren apertou o manual com mais força, com as mãos trêmulas. O que acontece se eu recusar? Ele ainda podia bancar o durão com Saito, mas Yamamoto? Ele não duraria nem 5 segundos. Ele costumava se achar forte, mas Saito o esmagou como se não fosse nada. E Yamamoto? Ele estava no topo da Sociedade das Almas. Pensando nisso, seu orgulho por sua força desmoronou completamente. Sim, ele estava assustado agora. Se recusar, disse Oniona secamente, então você será selado no inferno para sempre. Ela bateu no queixo. Considerando seus crimes, eu diria que a supressão eterna sem chance de reencarnação parece justa. Shuren olhou fixamente. Honestamente, isso não parecia muito diferente da sua situação atual. Ainda reencarnação? O que isso significa? Ele folheou o livro de regras e encontrou a explicação. Reencarnação. Ele agarrou o livro com os olhos arregalados. Espera aí, isso é real? Oniona assentiu casualmente. Claro, reencarnação é um dos sistemas centrais do inferno.
Há também uma reencarnação de nível superior chamada reencarnação do demônio. Se você se sair bem o suficiente, poderá se juntar à nossa família. Sua respiração ficou mais pesada. Se realmente chegasse a esse ponto, talvez a reencarnação não fosse tão ruim. De qualquer forma, ele já estava cansado daquele lugar. Mas ele perderia todas as memórias de sua vida passada na reencarnação normal. E se ele perdesse suas memórias, ele ainda seria ele? Shuren mergulhou em pensamentos e então desistiu de pensar. De qualquer forma, pelo menos agora ele tinha uma saída do inferno. Com isso em mente, ele mergulhou no manual. Ele rapidamente percebeu o quão pequena sua visão de mundo havia sido. Essas pessoas realmente tinham um sistema completo de gerenciamento para o inferno. Um sistema completo de classificação de cargos, surpreendentemente bem elaborado. Melhor ainda, ao atingir um certo nível, você teria permissão para entrar e sair do inferno livremente. Shuren ergueu os olhos com um olhar penetrante. Estou dentro. Sem hesitar, ele ia tentar. Afinal, não é como se ele pudesse destruir os portões do inferno de qualquer maneira. Talvez seja melhor tentar a rota oficial primeiro. Se isso não funcionasse, ele começaria a planejar explodir tudo de novo. Onion assentiu, satisfeito com a resposta. Depois de algum tempo, Shuren e Saito se encararam. Há poucos minutos, eles estavam tentando se matar. Agora, colegas de trabalho. Shuren não tinha certeza de como se sentir. Ele nunca imaginou que Saito já fizesse parte dessa nova e insana administração do inferno. Ainda mais louco? A terrível Heiatsu que ele sentirá antes? Aquela pertencia ao novo governante do inferno, Arata Valifer, que naquele momento nem estava prestando atenção em Shuren. Arata estava sentado confortavelmente em sua mesa de escritório improvisada, imerso em pensamentos. No mundo de Bleach, tanto a Sociedade das Almas quanto o inferno eram feitos de Reishi, partículas espirituais. Se quisessem reformar o inferno adequadamente, precisariam de um fluxo constante de almas. O que significava que eles precisavam começar a transportar almas do mundo humano o mais rápido possível. Mas isso não era mais problema dele. Esse era o trabalho de Ema e dos outros. Arata já tinha decidido. Ele ia ficar de braços cruzados como um chefe. Decidiu apenas relaxar. Então ele casualmente abriu a tela para ver como Miko, Kikyo e os outros estavam. Seus olhos se estreitaram levemente. Algo interessante parecia estar acontecendo. Enquanto isso, no primeiro nível do inferno, Soifon e seu esquadrão ainda avançavam com dificuldade. Os pecadores, almas condenadas, eram como cães raivosos, atacando sem parar. Gug! Soifon estalou a língua. Nesse ritmo, nunca chegaremos ao fundo. Capítulo 229. Pecadores estavam por toda parte. Não havia dúvida sobre isso. Eles estavam completamente cercados. Capitão, o que devemos fazer? Mareshi Omaeda se encolheu atrás de Soifon com a garganta tremendo nervosamente. Ele estava claramente abalado com a quantidade de inimigos. Soifon lançou-lhe um olhar de desdém. Patético, ela murmurou. Como ela acabou com esse cara como seu tenente? Antes que ela pudesse repreendê-lo mais, um pecador soltou um grito agudo e investiu contra ela. De pé sobre uma plataforma branca, os lábios de Soifon se abriram como se fosse dizer algo, mas ela conteve as palavras. Num piscar de olhos, ela desapareceu com um chumpo, esquivando-se do ataque sem esforço. Reaparecendo em um novo local, ela levantou o olhar e examinou o campo de batalha. Os pecadores enchiam sua visão como uma maré sem fim. Tic. Mesmo para a segunda divisão, conhecida por sua velocidade e agilidade, avançar em meio a esse tipo de multidão seria impossível, não sem grandes perdas. Esqueça de investigar qualquer coisa. Bem, talvez ela conseguisse sobreviver sozinha. Seu chumpo era rápido o suficiente para superar todos eles. Mas e o time dela? Sem chance. E ela não era do tipo que abandonava seu esquadrão só para completar a missão. Ela respirou fundo. Só restava uma opção: romper a força. Soifon sacou sua Zanpakutou. Em um instante, sua Heiatsu de nível de capitão surgiu como uma onda. Morrer todos os inimigos com uma ferroada Suzumebashi. Sem hesitar, ela lançou seu Shikai. Zumbido. Sua espada se torceu e se transformou em um pequeno ferrão dourado montado no dedo. A arma era delicada e mortal, com segmentos banhados a ouro em seus 2 primeiros dedos, listras pretas perto da ponta, como o abdômen de uma abelha, e uma corrente fina conectando-a à sua luva. Este era sua Zanpakutou, Suzumebashi. Infelizmente, não era exatamente ideal para controle de multidões. Mas mesmo que não fosse feito para ataques em área, ela o faria funcionar. Ela só precisaria se mover rápido o suficiente para transformá-lo em um. Soifon desapareceu novamente, deixando para trás apenas uma imagem residual desbotada. Um segundo depois, ela reapareceu atrás dos pecadores. Que legal! O ferrão dourado perfurou o primeiro pecador. Uma marca preta em forma de borboleta surgiu instantaneamente. Sem hesitar, Soifon desferiu um segundo golpe, mais rápido do que a maioria conseguiria. As marcas se sobrepunham, formando um padrão distinto de favo de mel. O pecador soltou um grito e caiu sem vida. Ela não tinha terminado. Sem parar nem para respirar, ela deu mais um passo rápido, aproximando-se do próximo alvo. Em instantes, suas imagens residuais se espalharam como sombras pelo campo de batalha, dançando atrás de pecador após pecador. Vendo isso, sua equipe rapidamente lançou feitiços de suporte Kido para cobrir seu ataque. Em outro lugar, mais fundo no inferno, Shien Yoruishi de repente levantou sua cabeça de gato. Seus olhos dourados brilharam com uma luz estranha. Aquela Heiatsu é a Soifon. Ela inclinou a cabeça, um pouco surpresa. O que diabos aquela garota estava fazendo ali? Senhor Arata, vou sair um pouco. Ela hesitou brevemente, então acrescentou meio brincando. Talvez eu traga um recruta para a família? Soifon. Ela provavelmente se qualificaria, certo? Espera aí.
Porque ela já estava pensando como um membro de pleno direito da família. Já estava recrutando pessoas? Yoruichi piscou, um pouco atordoada consigo mesma. Mas ainda assim, sendo nova aqui, em um território desconhecido, pode ser legal ter alguém que ela já conhece por perto. Sim, isso não pareceu tão ruim. Ela já havia convidado Arata antes, mas ele ainda não estava aberto a aceitar homens em sua família. Então sim, trazer Kizuki Urahara estava fora de questão. Mas Soifon está bem. Arata apoiou totalmente o entusiasmo de Yoruichi no crescimento da família. Assim que ela saiu, Arata estreitou os olhos levemente. Claro, ele também sentiu aquela explosão de Heiatsu. Ele estalou um dedo, usando sua autoridade sobre o inferno para localizar a fonte. Logo, uma mulher pequena de cabelo preto e curto apareceu em sua visão. Oh, Soifon! Não é de se admirar. Ele observou a apresentação dela por um momento, confirmou seu potencial e então voltou sua atenção para Kikyo, Miko e as outras. O Eco Mundo. Depois de algumas tentativas e erros, a equipe descobriu os níveis de poder dos vários Hollows que encontraram. Miko até usou sua habilidade Devorador de Almas para condensar um Hollow de nível Adjushas em uma orbe de experiência, e casualmente o colocou na boca como se fosse um doce. Ufa! Ela exalou suavemente, seus olhos dourados brilhando de satisfação. Com esses Hollows por perto, posso chegar ao nível de demônio de classe suprema em breve. Aqui Hollows eram bem comuns, corpos espirituais abundantes e poderosos como esses não eram raros. Chegando ao mundo de Bleach? Com certeza foi a escolha certa. Então está bem. Miko bateu palmas. Vamos em frente. Com um movimento confiante do braço, ela conduziu o grupo para mais fundo nas vastas areias brancas do Eco Mundo. Eles planejaram explorar todo o reino. Ah, e já que estamos nisso, é melhor encontrar Las Noches também. Estranhamente, eles ainda não tinham encontrado um único Hollow humanoide. Observando o deserto, Miko franziu a testa levemente. Ufa! Uma voz suave e aguda surgiu de repente não muito longe. Miko fez uma pausa, virando-se na direção do som. Ela avistou uma máscara Hollow semi-enterrada balançando na areia branca. Com uma expressão confusa, ela se aproximou e pegou. E se viu olhando para uma garotinha de cabelos verdes, olhos verde-dourados brilhantes e uma linha vermelha que atravessa seu rosto. A coisinha se contorcia em suas mãos com os olhos bem fechados, murmurando sons abafados. Kikyo e os outros rapidamente se reuniram com os olhos brilhando. Ela é adorável. Itsuya Miko cutucou a bochecha da garota com o dedo e murmurou. Espere, esse lugar, o Eco Mundo, tem criaturas fofas como essa? O grupo piscou e então trocou olhares confusos. Este pode ser um daqueles Hollows humanoides, disse Kikyo, um pouco insegura. Mas honestamente, ela não parecia nem um pouco perigosa. Na verdade, ela era meio preciosa. Os olhos de Miko ficaram sérios por um momento. Sinto uma energia muito poderosa vindo de dentro dela, disse ela baixinho. Esta pequena não é tão simples quanto parece. As vozes ao seu redor finalmente despertaram Nel de seu transe. Ela piscou, olhando para o grupo aglomerado ao seu redor com uma expressão vazia. Então seus olhos se arregalaram. Em pânico, ela começou a se debater. Ele não me aceite de volta. Capítulo 230. Nas profundezas do inferno. Nel. Após avistar Nel na tela virtual, Arata reconheceu instantaneamente quem ela era. Afinal, não havia muitos no Eco Mundo que tivessem potencial para fazer parte de sua família. Mas Nelto era definitivamente um deles. De qualquer forma, ele estava pensando em visitar o Eco Mundo em breve, talvez para pegar uma loli bonitinha se tivesse sorte. E agora? Um deles tinha acabado de cruzar seu caminho. Que sorte a dele! Mas Arata estreitou os olhos. Se ele se lembrava corretamente, Nel geralmente ficava perto de Las Noches, certo? Então ela aparecer agora. Isso significava que Las Noches estava em algum lugar perto de Kikyo e os outros? Enquanto isso, no Eco Mundo, Midoriko tentou acalmar gentilmente Nel, que se contorcia e parecia prestes a fugir. Relaxa, não estamos aqui para te pegar nem nada. Ela olhou para a cicatriz no rosto de Nel e um brilho de pena brilhou em seus olhos. Quem diabos machucou essa coisinha adorável? Sério, como alguém pode tocar em uma criança? Claro, era principalmente porque Nel parecia uma criança que Midoriko estava ficando tão agitada. Ainda assim, a energia que Nel escondia no fundo do seu corpo não era brincadeira. Midoriko manteve a guarda alta só por precaução. Ao ouvir as palavras de Midoriko, Nel parou de se debater. Pescou e perguntou, desconfiada. Sério? Midoriko assentiu seriamente. Sério. Num instante, os olhos de Nel brilharam. Eba, maninha, você é uma boa pessoa. Ela realmente confiava tão rápido nas pessoas? A expressão de Midoriko ficou um pouco complicada. Nel, por outro lado, estava completamente despreocupada. Ela puxou a manga da roupa de sacerdotisa de Midoriko e perguntou curiosa. Irmã mais velha, você veio de muito longe? Midoriko se recuperou e perguntou gentilmente, como se estivesse falando com uma criança. Por que você pensa isso? Nel deu um tapinha no lábio e disse como se fosse óbvio, porque Nel nunca viu a irmã mais velha antes. Midoriko. O rosto de Nel de repente ficou sério e ela avisou, irmã mais velha, não vá mais longe. Tem bandidos aí na frente. Caras realmente maus. Ela franziu o rostinho e franziu as sobrancelhas. Bandidos? Midoriko e os outros trocaram olhares. Um deles perguntou, que tipo de bandidos? O rosto de Nel se contorceu em pensamento. Então ela abriu os braços e gesticulou. Eles têm 2 chifres enormes na cabeça e são muito altos. Enquanto ela os descrevia, Midoriko e seu grupo compreenderam. Ocos humanoides? Isso correspondia ao tipo de alvo que eles procuravam. Tudo bem, obrigada pelo aviso. Midoriko se agachou e gentilmente colocou Nel na areia clara, acariciando sua pequena cabeça. Embora fosse meio difícil, aquela máscara de caveira realmente não era nada macia. Então esse pequeno, provavelmente era um Hollow humanoide também?
Um dos Arrancar, talvez? Exatamente como Lord Arata mencionou. Midoriko ficou pensando. Em outro lugar, não muito longe de Las Noches, em um local bem escondido, Donde Shaka Birstani e Peste Guatiche se entreolharam em pânico. Eninel-sama? Percebendo o que havia acontecido, eles se apressaram. Rápido! Temos que encontrá-la antes que aquele desgraçado do Noitra Gilga veja. Enquanto isso, a mesma Nel-sama que Noitra não deveria ter visto, agora estava orgulhosamente guiando Midoriko e os outros direto para Las Noches. Seus pezinhos caminharam pela areia branca, deixando um rastro de pegadas fofas para trás. Inclinando a cabeça, ela perguntou docemente. Irmã Midoriko, você protegerá Nel, certo? Midoriko afagou a cabeça com um sorriso caloroso. Claro. Se algum bandido tentar te agarrar, eu vou expulsar todos. Nel assentiu com firmeza, então levantou seus pequenos punhos e declarou seriamente, expulsem os bandidos. Ao vê-la daquele jeito, o sorriso de Midoriko se suavizou ainda mais. Naturalmente Nel se ofereceu para guiar o caminho. Embora ela tivesse acabado de avisá-lo sobre os bandidos à frente, seus olhos estavam claramente brilhando de excitação quando ela ouviu que eles estavam avançando. Aquele palácio. Ela estava morrendo de vontade de entrar e brincar lá. É claro que a equipe de Midoriko não estava atacando às cegas. Eles ainda faziam desvios aqui e ali para caçar alguns adjuxas e subir de nível um pouco. Como resultado, o ritmo deles ficou um pouco lento. Mas com Nel como guia, encontrar Olaos para lutar foi moleza. Sim, traindo totalmente sua própria espécie. Na terceira camada do inferno. Depois de eliminar o último dos pecadores, Soifon finalmente soltou um suspiro de alívio. Palmas, palmas, palmas. De repente, um som agudo e nítido de aplausos ecoou ao redor dela. Os músculos de Soifon ficaram tensos instantaneamente. Quem está aí? Então uma voz preguiçosa surgiu. Bem, você realmente ficou mais forte ao longo dos anos, não é? No instante em que ouviu aquela voz, os olhos de Soifon se arregalaram. Suas pupilas se contraíram e seu corpo começou a tremer um pouco. Ela virou a cabeça rigidamente sem ousar acreditar. Uma mulher de pele escura, vestindo um macacão laranja brilhante e o cabelo preso em um longo rabo de cavalo, estava calmamente diante dela. Chie Yoruishi. No momento em que a viu, os punhos de Soifon se cerraram com força. Seu olhar fixo nela como de um falcão, a voz trêmula de uma fúria mal disfarçada. Num piscar de olhos, sua expressão se transformou em um rosnado. Por que você está aqui? O rosto de Yoruishi permaneceu calmo. Ela deu de ombros casualmente. Eu não deveria estar perguntando isso? Então seus olhos se tornaram penetrantes. Soifon, o que você está fazendo no inferno? Se eles estivessem no mundo humano, ou mesmo na sociedade das almas, Yoruishi provavelmente teria ignorado sua presença. Mas aqui, isso era o inferno. Mais importante, este era o inferno que agora pertencia à sua família. Embora ela estivesse brincando com a ideia de recrutar Soifon para sua família, o que realmente a preocupava era que a imprudência de Soifon pudesse irritar alguém que ela não deveria. E se isso acontecesse, talvez não houvesse chance de redenção. Ela tinha que acabar com esse perigo pela raiz, agora. Porque não importa o que acontecesse, Soifon era alguém que ela viu crescer. Ela não podia fingir que não se importava. Ao ouvir as palavras de Yoruishi, Soifon pareceu brevemente confusa. Ela respondeu instintivamente. Houve uma onda repentina de miasma do inferno que começou a afetar a sociedade das almas. O capitão comandante me enviou para... Espere. Soifon se conteve de repente, cerrando os dentes. Por que estou te contando isso? Arae, o tom provocador dela voltou. Você continua a mesma fofura, Soifon, não é? Fofo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.